Especial Dia dos Namorados. E dessa vez é pra você que tem um relacionamento. Eu confesso que eu queria ter gravado primeiro os vídeos voltados para os casais, mas eu não vivo um relacionamento hoje, então eu acho um pouco difícil a gente poder dar conselhos quando você não tá vivendo exatamente aquela fase. Mas falei com algumas amigas minhas, algumas pessoas importantes pra mim. Não deu pra falar com todas, porque graças a Deus eu tenho muitas amigas aí que vivem hoje um relacionamento ou já estão casadas, mas eu pedi pra que elas me falassem aqueles conselhos que elas dariam pra mim, e aí eu vou passar aqui pra vocês. Começando primeiro com os conselhos das minhas amigas que namoram. Eu não consegui falar com todas, falei só com algumas, mas eu acho que os conselhos aí que eu peguei já são bem interessantes. Então, minhas amigas, elas deram como primeiro conselho: converse e alinhe as expectativas. Então, durante a fase de relacionamento, é uma fase em que você vai conhecer mais daquela pessoa, né? Quando você tá conhecendo antes do namoro, você sabe dela, mas você não sabe tanto assim. Então, durante o namoro, você vai conhecer cada vez mais. Então, durante essa fase, você tem que alinhar muito bem o que você quer, e de preferência ainda no início desse relacionamento. Por quê? Porque imagina você tá com uma pessoa e você já tá namorando há 3 anos. E aí você tem o interesse de casar e quando você entra num assunto assim pra falar sobre isso, a pessoa diz que não tem interesse em casar. Então, desde o início, alinhe as expectativas no seu relacionamento. Mostre desde cedo aquilo que você deseja naquela pessoa. Segundo conselho, seja você mesma. Então, é muito comum no relacionamento a gente olhar e ficar preocupado se aquela pessoa vai nos aceitar da forma como nós somos. E isso faz com que a gente, às vezes, queira agir de uma maneira diferente. Então, se nós somos mulheres, né, mais espontâneas, mais espalhafatosas, a gente quer ser mais contida. E assim, eu creio que é muito bom a gente se desenvolver, a gente evoluir cada vez mais. E eu creio que há mulheres que, com o tempo, elas se lapidam e práticas que elas faziam antes, elas deixam de fazer por amadurecimento, por desenvolvimento pessoal e tudo mais. Mas aqui ela quis dizer no sentido de que não queira ser quem você não é e quem você não quer ser. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa bem brincalhona com as pessoas que eu tenho mais intimidade. Eu sou bem espontânea nas coisas que eu converso, eu gosto de falar sobre vários assuntos. Então, num relacionamento, eu não quero me moldar a ser uma pessoa que eu sei que o outro vai querer, mas eu não. Então, se você se molda para ser aquilo que você acha que o outro vai gostar e de fato o outro só gosta daquela outra personalidade, quer dizer que ele não gosta de você, do jeito que você é. Seja espontânea na sua espontaneidade, na sua naturalidade, seja você. Terceiro conselho, não abra mão dos seus valores. Nos outros 2 vídeos que eu fiz aqui, eu comentei um pouco sobre isso, né, desse especial de Dia dos Namorados. Então, tenho mais sobre esse assunto lá. E sobre esse caso, para você saber os seus valores, então assim, entra de novo naquele contexto. O que é importante para você? Então, o que é importante para você dentro de um relacionamento? Quais são os valores que você carrega de vida? Então, a forma de você tratar pessoas, a forma de valores que você, como um casal, você no seu individual e o outro também precisa ter esses valores muito bem posicionados para poder entrar em um relacionamento. Então, saiba olhar para suas necessidades, saiba olhar para aquilo que você valoriza, certo? Conselho de número 4 é construir um relacionamento gentil e estável. Durante o namoro ele é um preparativo, né, para muitas pessoas. O namoro ele é um preparativo de como vai ser a caminho de um casamento, né? Você está se preparando para chegar um momento em que vocês darão ali um passo a mais. Então, durante essa fase, é muito bom você analisar, você buscar ser uma pessoa melhor naquele relacionamento para poder fazer o outro feliz. Você tem que focar que o relacionamento não é somente para você, é para o outro também. Você focar em fazer o outro feliz e você trabalhar tudo isso usando da sua gentileza, usando ali das suas observações, de você ver a necessidade daquela pessoa.
Então, seja gentil, construa um relacionamento bom, maravilhoso, já no período de namoro. Então, no período de namoro, é para você avaliar o contexto geral. Não tem pessoas que vivem um relacionamento, mas vivem frustradas porque tal coisa não acontece no relacionamento, a pessoa não faz tal coisa que a outra gostaria que fosse feito, não tem algum valor que o outro teria. Então, o namoro é um momento de análise. Você tem que analisar aquilo que o outro mostra para você naquele namoro. E você tem que ver se aquilo que você dá também é compatível com aquilo que a pessoa tem buscado, com aquilo que a pessoa tem desejado viver, certo? Então seja uma pessoa gentil e veja se o outro também é assim com você. Então a gente sabe daquilo que nós podemos fazer pelo outro, mas precisamos ver aquilo que o outro faz por nós, se é compatível, se a pessoa mostra de forma completa que ela também ali se dedica nesse relacionamento. Ela também quer estar com você. Ela também olha para o namoro e busca sempre melhorar. Claro que a gente sabe que a mulher ela tende a agir de uma forma, o homem tende a agir de uma forma um pouco diferente, mas vocês se conhecendo dentro do relacionamento, vocês vão se entendendo e descobrindo aquilo que o outro gosta. E a intenção do namoro é justamente essa, você quer construir a vida ao lado de uma pessoa. Então você tem que ver diariamente o que você pode fazer para deixar a vida daquela pessoa mais leve, porque a dela estando leve, a sua consequentemente também fica. Por quê? Primeiro porque você se sente bem sabendo que está fazendo algo bom para o outro, mas você também se sente bem porque o outro retribui, ou pelo menos espera-se, aliás, não espera-se, mas a gente já, como explicar? Quando a gente faz algo pro outro, a gente não faz esperando algo em troca. Mas quando o outro se sente bem, mesmo que involuntariamente, ele também vai querer fazer coisas para que você se sinta bem. Por quê? Porque é aquilo do amor, a pessoa se sente tão amado que também quer que você se sinta assim. Justamente por aquilo que você está fazendo que faz tão bem para o outro. Então, uma pessoa que se importa, ela vai buscar fazer a sua vida ser mais leve, ela vai buscar fazer o namoro ser mais leve, o namoro ser uma fase gostosa, para que lá no casamento isso não venha diminuir, muito pelo contrário, venha se lapidar e melhorar ainda mais. Então, seja gentil, tudo bem? Vamos lá, conselho de número 5. Esse eu achei bem interessante, que ela falou assim: cuidado com o conselho dos outros. E aí ela falou para usar como um exemplo mesmo as pessoas que vivem um relacionamento que não são muito bons. Então a gente sabe que às vezes a gente pode entrar em um relacionamento super feliz e chegar para alguém contando que está namorando ou que vai casar, e a pessoa, ai, não casa não. É horrível. Ah, mas você vai sofrer. Então, tem pessoas que quando a gente quer falar de uma coisa que é boa pra nós, o outro pode ter tido uma experiência negativa. A experiência negativa dele é a única coisa que ele tem pra se basear. E aí, qualquer pessoa que falar algo que ele viveu que foi ruim, vai mostrar uma expectativa negativa, porque foi o que a pessoa viveu. Então falou para ter esse cuidado com o conselho das pessoas. Nem todo mundo quer dar um conselho visando mal, né? Tipo, ah, não fica com essa pessoa. Tem conselhos que a gente sabe que tem que ser sim ouvidos, mas assim, olhe para conselhos de pessoas que participam ali da sua vida e que você tem confiança naquela visão, naquele posicionamento. Mas a gente sabe que às vezes o casal, nos momentos ali de dificuldade, querem buscar solução. Então acabam contando sobre o relacionamento, contando sobre a intimidade para pessoas que não precisam saber, ou pessoas que não querem de fato ajudar. Procure conselhos de pessoas que de fato vão ter conselhos bons para agregar, pessoas que você tem confiança de levar uma intimidade da sua vida. Mas, voltando aqui para o conselho que ela deu, foi de forma geral. Então, tenha cuidado com os conselhos que as pessoas dão sobre sobre o seu relacionamento, para que você venha viver isso de forma certa na sua visão. Então tenha você o pé no chão, tenha você a maturidade de olhar para o seu relacionamento e saber aquilo que está muito bom, aquilo que precisa ser lapidado ou aquilo que não tá bom, para você realmente avaliar se vale a pena de fato continuar. E ela também
amplificou um pouco esse conselho e falou até no meio da internet. E aí até eu também posso falar um pouco da minha postura. Eu tenho estudado um pouco mais sobre relacionamento, né? Porque afinal de contas sou uma mulher solteira. E por conta da solteirice, eu tenho estudado um pouco mais também sobre essas questões de relacionamento. E eu vejo muito as mulheres falando sobre um perfil maravilhoso de homem. Um perfil assim, maravilhoso. Mas a gente sabe que também não é 100% naquela totalidade. Então, assim, por mais que aqueles homens apresentem aquelas características que elas pontuam como muito importante, a gente também sabe que defeito vai ter. Não é perfeito, porque se é perfeito, aí é Jesus. E se for assim, eu também quero casar com ele. Então, a gente sabe que aquela pessoa, aquele homem, ele não vai ser perfeito. Aquela mulher, ela não vai ser perfeita. Quando a gente for olhar para esses conselhos da internet, a gente também tem que ter o pé no chão. Nós precisamos ser maduros para entender que existem sim conselhos muito bons em que nós precisamos sim nos apegar, mas também há conselhos que nós precisamos avaliar a totalidade das informações. Então, às vezes a mulher fala que o homem ele precisa te dar presentes. Ah, porque o homem ele tem que valorizar a mulher e ele tem que dar presente em todos os tempos e não sei o que lá. Só que às vezes tem homem que não tem isso, tem mulheres que não têm tanto essa linguagem de amor. Mas o homem, ele mostra o cuidado e o amor dele de uma outra forma. O conselho foi errado? Não foi errado. Tem mulheres que amam receber presentes, mas olhe para a sua realidade, olhe para aquilo que você vive dentro do seu relacionamento. Cuidado com os conselhos, certo? O próximo, sexto conselho: fale. E quando alguma situação te incomodar, fale. Fale para o outro aquilo que está incomodando você. Esse conselho veio também de mais uma amiga, né, em que ela me falou: Thalita, já levei. Havia coisas, situações no meu relacionamento que eu levava para outros amigos, eu levava para terapia, mas eu não levava para a pessoa. Então, tipo assim, o problema que eu tinha na situação que eu tinha com a única pessoa que eu poderia resolver, eu não levava. E aí eu conversava com outras pessoas, mas eu não conseguia tirar aquele peso de dentro de mim. Foi basicamente isso ali que ela quis explicar. Então, o quesito é: fale do problema com o problema. Oh, meu Deus. Fale do problema com a pessoa que tá causando. Só tá piorando. Fale do problema com a pessoa que pode solucionar esse problema. Melhorou, né? Melhorou. Fale aquilo que tem acontecido. É uma questão que, tipo assim, se você não fala aquilo que está acontecendo, o outro não tem como ter a obrigação de saber, porque é uma coisa que está incomodando você. E nós mulheres, em uma grande maioria, nós somos muito incomodadas. Então, se a gente não fala aquilo que está nos incomodando para que o outro tenha a oportunidade de melhorar, ou a gente também entender o lado do outro para ver se nós é que não estamos exagerando nas nossas iras momentâneas, e a gente consegue, para que assim a gente consiga resolver essa situação de uma forma tranquila. Não tem nada melhor do que o diálogo, não tem nada melhor do que você conversar com a pessoa para entender aquela situação e ver se de fato aquilo é um grande problema ou é só mesmo um atrapalho que dá para ser solucionado, dá para ser resolvido, certo? Agora, nos conselhos das minhas amigas que já são casadas, eu falei só com duas. Então, são conselhos, assim, não são muitos, mas eu achei também bem... Tem ali os seus valores, né? Primeiro conselho: quando o casal, por algum motivo, eles não tentam fazer a situação dar certo. A gente sabe que no relacionamento tem que ter a parte dos dois. Então, os dois têm que participar do relacionamento de forma ativa. E isso quer dizer que os dois precisam buscar formas de melhorar o relacionamento. Então, você tem que ali analisar para ceder em determinadas situações. Há vezes que pode ali haver uma discussão que você vê que não é nada demais. É só um ponto de tô certo, tô errado. E você pode ceder. Falar: tá bom, lindo. Deus te abençoe. Você tá homem da minha vida, você tá certo. Então você pode fazer assim, e ele também, né? Claro, e vocês podem agir dessa forma. Podem levar a experiência de vida a dois de uma forma leve. Então, às vezes, cede. Ah, eu quero comer em tal lugar, mas eu quero ir em tal lugar. Vamos em tal lugar. Você não precisa ceder o tempo inteiro, mas ali também mostra pro outro que você está disposta, você quer, para coisas que ele quer fazer naquele momento. E isso também te dá respaldo de falar: poxa, vamos ali em tal lugar que eu quero ir, que a gente já foi em um que você gostava, e eu acho que agora
eu queria poder ir em um lugar que eu gosto. Então você até tem argumentos para poder usar ao seu favor depois. Aprenda a ceder em determinadas situações. Segundo conselho, separar dinheiro. Foi um outro conselho, né, que eu recebi, de tipo assim, no momento em que você se casa, o dinheiro ele passa a ser dos dois. Tentando trazer isso para o relacionamento, saiba administrar o seu dinheiro. Cuide do seu dinheiro, observe se aquela pessoa que está ao seu lado é uma pessoa que gasta muito, gasta com futilidades, uma pessoa que não tem domínio, não tem controle e, se possível, ajude aquela pessoa. Fale, dê dicas do que você faz. Veja se os dois não são desenfreados com dinheiro ou os dois são o grande oposto, porque aí também não é legal. E dentro do casamento, eu concordo com o pensamento de que não existe o meu e o seu, existe o nosso. Então, no momento em que você casa com uma pessoa, ali você é uma só carne com ela. Ali vocês têm que ter controle no dinheiro que agora é dos dois. Por isso que é tão importante no namoro você saber avaliar essas situações, se de fato como que é aquela pessoa e como que vocês são. E como que é aquela pessoa e como que você é. Porque no momento que vocês se casam, o ideal é que o dinheiro seja dos dois. Então você precisa saber como o outro lida com a parte financeira. Terceiro conselho: opções para deixar a rotina mais leve. No dia a dia, não deixe a rotina cair na rotina. Trabalho, casa, tudo bom, tudo bom, tudo. Você bem, trabalho bem, tá bom, vou banhar. E acabou a rotina ali, aí vai pra frente da televisão, depois vai dormir e amanhã é um novo dia. Tenha rotinas leves. Então, um momento ou outro, faça algo que o outro vai rir, faça algo assim de surpresa. Nossa, vamos sair para tal lugar, vamos comer, pedir uma comida pra gente aqui em casa. Ai, vamos dedicar tal dia só pra gente ficar junto e assistir um filme. Nossa, vamos visitar um lugar que eu gostaria muito de visitar naquele final de semana. Vamos fazer uma viagem de bate e volta. Tente trazer coisas para a rotina para deixar a rotina mais leve. Fazer um café da manhã, ali num sábado, um domingo de manhã, montar uma mesa bonita, fazer um café da manhã para a pessoa. É importante você sempre buscar deixar aquela rotina mais leve. Quarto conselho: respeite o espaço e o momento dos outros. A gente sabe que quando a gente casa é uma só carne, mas isso também não quer dizer que vocês precisam ficar grudados um no outro o tempo inteiro. Então dá um espaço para a pessoa poder respirar, deixa o bichinho ir jogar um futebol de vez em quando, deixa o bichinho ir assistir um filme, ou deixa o bichinho quieto no canto dele, pensando na vida e pensando nas possibilidades de ganhar mais dinheiro para vocês viajarem. Ou então você mostrar e falar, eu gostaria de um tempo. Ou quando o outro estiver tirando um tempo para ele, tire um para você também. Faça algo que você gosta, vá para um lugar que você gosta. Ou só também não faça nada, porque afinal de contas é o seu tempo e você vai usá-lo da melhor forma possível para você. Quinto conselho: e esse eu acho que dos conselhos de relacionamento, eu acho que esse quinto aqui ele é bem interessante, que é: não espere que a pessoa mude depois que você casar com ela. E esse conselho eu acho extremamente válido. Eu ouvi muitas pessoas falando que no namoro você conhece as qualidades e você conhece os defeitos daquela pessoa. E no casamento, isso não vai mudar. Então, aquilo que ela tem de melhor vai aflorar, mas aquilo que ela tem de pior tende a aflorar também. Por quê? Porque vocês passam a ficar juntos o tempo todo. Uma coisa é no namoro, que às vezes vocês não se veem alguns dias da semana, ou vocês se veem por horas, mas não todos os dias, o tempo todo. Dormir com a pessoa, acordar e a pessoa tá assim do seu lado. É diferente. Então, não case esperando que a pessoa vá mudar. Ela não vai mudar. Pode mudar por vontade da pessoa, porque a pessoa amadureceu, porque a pessoa desenvolveu. Eu sou a pessoa que bato na tecla que qualquer pessoa pode mudar e ser melhor do que ela é agora. Então eu não duvido que isso pode acontecer, mas você não pode casar esperando que isso aconteça. Então, se o rapaz é de um jeito que não te agrada agora, que ele tem uma característica muito específica que você não suporta, não case esperando que isso vai passar, que isso vai acabar, porque não vai, a não ser que a pessoa queira mudar aquela situação. Mas se ele não quer mudar aquela situação, não é você que tem que fazer isso por ele. Então saiba analisar essa situação também. Aquilo de melhor floresce, mas aquilo de pior também. Então saiba lidar com essas questões.
Essas foram todas as dicas aí que eu vi com as minhas amigas, que eu recebi também, que eu achei maravilhoso. Agradeço a cada uma delas que participaram. E quem sabe no próximo ano eu que não traga as minhas próprias dicas aqui pra vocês. Mas esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado.